Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos, a princípio, ler apenas 3 versículos deste capítulo e depois, como já de costume, estaremos fazendo menção do texto no decorrer da exposição. Capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo de número 6. Peço que os irmãos acompanhem. Está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou seja, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Pode tomar assento, irmãos. Com a graça de Deus e a imprescindível ajuda do Espírito Santo, chegamos até aqui, ao 11º capítulo deste estudo expositivo que temos feito da Epístola do autor desconhecido, dirigida aos Hebreus. E, naturalmente, que o capítulo 11 é o capítulo mais conhecido desta epístola. É o capítulo que nós temos mais proximidade, é aquele capítulo que nós temos mais familiaridade. É o capítulo que nós costumamos chamar de a galeria dos heróis da fé. Porém, o capítulo 11, de maneira alguma poderia ser compreendido se não fosse dentro do seu contexto do livro, dentro daquilo que nós estamos estudando semana após semana, compreendendo e lembrando uma vez mais que a proposta da escrita dessa carta era tornar os leitores, os hebreus, conscientes de que a melhor decisão que eles poderiam ter tomado foi justamente aquela que eles tomaram de entregarem a vida a Cristo, reconhecendo-o como o único e suficiente Salvador. Desta forma, entendendo que todo aquele sistema cultico, ritualístico, todo aquele sistema litúrgico que eles guardaram e observaram ao longo de toda a sua vida, os conduziram a Cristo, ou seja, eles estavam o tempo todo vivendo sob a sombra e finalmente chegou aquele que estava sendo o tempo todo representado, a saber, o Senhor Jesus Cristo. E aí nós viemos as últimas 4 semanas em uma sequência em que apresentamos a superioridade de Cristo no que diz respeito ao seu exercício sacerdotal. Falamos da superioridade da aliança sobre a qual ele é ministro, ele é sacerdote. Falamos da superioridade do santuário aonde ele exerce o seu sacerdócio e falamos também da superioridade do sacrifício que ele apresenta. E aí chegamos no capítulo 11 e o autor agora vai falar sobre a fé. Dentro desse contexto de superioridade que ao longo de toda a epístola o autor sempre vem pontuando, vem destacando, eu quero chamar este capítulo de o capítulo que revela um nível de relacionamento superior. Que nível de relacionamento é este que nós podemos ter com Deus, que é superior a qualquer outro relacionamento que se possa ter? Esse nível de relacionamento superior, ele é estabelecido por intermédio da fé.
A fé nos possibilita ter com Deus um relacionamento superior a qualquer outro tipo de pragmatismo, a qualquer outro tipo de religião, a qualquer outro tipo de liturgia, de culto. A fé é superior a tudo isso e nos leva também a um nível superior de relacionamento com Deus. E é isto que o autor agora vai deixar claro para os leitores, para os hebreus. Ele vai mostrar a superioridade da fé. Por quê? Lembremos, os hebreus estão sendo tentados a voltar a se relacionar com Deus através das obras, acreditando que cumprindo a lei, e naturalmente todas aquelas obras que a lei designa, todas aquelas obras que a lei determina, eles têm um nível de relacionamento, e eles estão querendo retornar àquele nível de relacionamento estabelecido pela lei e consequentemente pelas obras. Mas o autor está desafiando os hebreus a continuarem ou a progredirem no seu relacionamento com Deus, não mais por intermédio da lei, muito menos por intermédio das obras, mas se relacionar com Deus por intermédio da fé. Por que isso? Porque quando eles se relacionavam através de todo aquele sistema, eles se relacionavam por intermédio de coisas que eles viam, que eles tocavam. Eles estavam vendo o animal que era sacrificado, estavam lá todos os utensílios, altares, estavam ali todas as peças, estava em pé o tabernáculo terreno, estava ali diante deles o sacerdote. Agora eles estão sendo convidados a viver um nível superior. O sumo sacerdote Jesus foi assunto aos céus, não tem mais um sacerdote terreno, temos um sacerdote no céu. O santuário não é mais o terreno, é o celestial. O terreno era possível ver, o celestial não. Os sacrifícios terrenos que eram oferecidos, os animais, eram possíveis ser vistos, tocados, eram trazidos. O sacrifício de Cristo foi definitivo, não se repete, não é possível mais vê-lo. Então o nível de relacionamento que eles vão ter agora com Deus não é mais através de coisas, de objetos que se possa ver e que se possa tocar, e é por isso que se exige deles a fé, para se relacionar com Deus por intermédio de uma confiança, por intermédio de uma certeza, de uma convicção, ainda que se não possa ver, mas é exigido de nós crer, mesmo sem ver. Glória a Deus! E como o autor, na verdade, ele está convidando ou desafiando os leitores a prosseguirem ou a progredirem no relacionamento com Deus através da fé, a primeira coisa que ele vai fazer é descrever, claro que de forma resumida, de forma sucinta, de forma muito objetiva, a fé. Ele não vai dar uma definição teológica ampla, não, ele vai dar uma descrição muito objetiva, muito direta do que é a fé. E aí nós temos no versículo 1, ele está chamando seus leitores a se relacionarem com Deus através de um nível superior, que é a fé, e a pergunta é, mas o que é a fé? E aí a primeira descrição sucinta, objetiva da fé é esta: a fé nada mais, nada menos é do que o firme fundamento das coisas que se esperam. E não apenas isso, a fé também é a prova, ou a certeza, ou a convicção das coisas que não se veem, ou que se não veem, tanto faz. A fé é uma certeza daquilo que nós esperamos, é o fundamento firme daquilo que nós esperamos, e a fé também produz a prova consistente, inabalável daquilo que nós não vemos. Caminhar com fé, portanto, não é caminhar por vista. Caminhar por fé não é caminhar através de coisas que se possam tocar, que se possam ver. Caminhar por fé é caminhar por intermédio de uma certeza interior,
uma convicção interior, uma base sólida, como ele chama aqui, um firme fundamento. Ele usa o termo firme fundamento como quem diz de um edifício que foi levantado sobre um solo muito firme, e este solo é a fé. Nós estamos estabelecendo este edifício é o relacionamento com Deus, é a comunhão com Deus, é a vida com Deus, e tudo isso deve estar baseado, deve estar fundamentado na fé. Se não houver fé, não dá para se relacionar com Deus. Se não houver fé, não dá para ter comunhão com Deus. Até porque no versículo 6 ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não tem fé não agrada a Deus. Não agradando a Deus, não tem como ter comunhão, intimidade, relacionamento com Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima, aí está o relacionamento, a intimidade, a comunhão, é necessário, é imprescindível que aquele que se achega a Deus, antes de tudo, creia, primeiro, que Ele existe, segundo, que Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então tudo está baseado na fé, na confiança, na convicção, na certeza de que Deus existe e que Deus abençoa, que Deus recompensa, que Deus galardoa aqueles que o buscam. E aí então, para não ficar apenas no campo teórico, ele vai usar uma sequência vastíssima de argumentos de que a fé ela foi praticada não apenas pelos cristãos que entregaram a sua vida a Cristo depois da sua encarnação, da sua morte e ressurreição, mas na verdade o versículo 2 diz assim: por ela quem? Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Então, no primeiro passo ele descreve sucintamente a fé. No segundo passo ele mostra que os antigos, aqueles que nós chamamos, não é, de os heróis da fé, triunfaram por ela. É interessante que o termo herói, ele não aparece no texto. Isso é um termo nosso, de certa forma até carinhoso, não é um termo bíblico, muito menos que se apresente nesse capítulo, mas nós gostamos de dizer, é a galeria dos heróis da fé. O que é que vem à mente quando nós falamos heróis da fé? Quando se fala em herói, atos de heroísmo, a gente pensa em atos de coragem, valentia, ousadia, pessoas que tiveram coragem de enfrentar desafios extremos, pessoas que colocaram em risco a sua própria vida e agiram com tremenda bravura, né? com atos assim que sobrepõem o natural, o normal, o corriqueiro, o cotidiano, o mediano. São pessoas que estão acima da média, são aqueles que nós chamamos de heróis. Repito, o termo não aparece, isto é uma forma carinhosa nossa de se referir a estes que a Bíblia cita durante a exposição do capítulo 11. Nós os chamamos de heróis, e de certa forma este termo ele pode ser perigoso, porque quando nós os chamamos de heróis, parece que esse nível de fé é só para eles. Eles que conseguiram atingir esse nível, não é para nós, nós somos mortais, eles são heróis. Se você procurar num dicionário, se você for no Google, vamos lá, o mais fácil dicionário que tem, né? Todo mundo pergunta para o Google. Você chegar lá no Google e digitar significado da palavra herói, tá aí, ó, um trabalho para você fazer em casa. Até quem está acompanhando em casa, fica aí, trabalho de casa. Você vai colocar lá, significado da palavra herói. Sabe o que você vai encontrar? Entre tantas coisas você vai encontrar, e pasme, você vai encontrar logo no início da lista, você vai encontrar assim, semideus. Você vai encontrar, de acordo com a mitologia grega, mistura de humano com divindade, fazendo semideuses, pessoas que tinham mescla com o divino e humano,
Por isso que eu digo, o perigo de atribuir a eles o termo herói faz com que a gente pense, eles são homens, não são homens normais, não são homens naturais, são semideuses, são quase deuses. E não é verdade, não é verdade, são homens, homens que aceitaram o desafio de viver pela fé. E os hebreus estão recuando do desafio de viver pela fé. E aí o autor vai dar a lista de homens, seres humanos que triunfaram pela fé. E aí é onde eu digo, é perigoso a gente chamar, mas eles são heróis, eles são quase deuses. Não, homens grandes, homens que se fizeram grandes justamente pela coragem, pela ousadia, pela determinação de caminharem com Deus, apesar das circunstâncias adversas. Então o autor começa a apresentar a lista daqueles que triunfaram pela fé. Mas antes de dar a lista, o autor vai dizer no versículo 3, olha o nível de fé. A fé deve nos acompanhar desde a origem. Ele diz assim, pela fé, antes de dar lista de qualquer nome, pela fé nós entendemos que o quê? Os mundos, plural. De vez em quando alguém pergunta, mas será que é verdade mesmo que tem outros planetas? Será que não só existe a Terra? Bom, aqui Hebreus está dizendo, os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Pela fé nós entendemos. Mas quem criou a Terra? Pela fé foi Deus. Quem criou os outros planetas? Quem criou o universo? Quem criou o Sol? Quem criou a Lua? Quem criou as estrelas? Pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. O autor está dizendo, para começo de conversa, para você acreditar, para você se relacionar com Deus, a primeira coisa é você acreditar que o mundo que você vive, que o mundo que você habita, que a realidade que te cerca, ela só teve origem pelo poder da palavra de Deus. Como é que eu vou saber disso? Pela fé. Pela fé nós entendemos, pela fé nós alcançamos esta revelação, pela fé nós atingimos esse nível de compreensão de que os mundos foram criados. De que maneira? Da seguinte maneira, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, o que nós vemos não foi feito a partir de algo que se vê. O que se vê foi feito a partir de algo que não se vê. Mas que trocadilho é esse? Esse é o recurso literário que o autor da epístola usa. Ele está dizendo que a Terra, os planetas, o mundo, o cosmos, o universo foi feito a partir do nada, pelo poder da palavra de Deus. E aí ele está dizendo, se a palavra de Deus é tão poderosa para pegar aquilo que não é nada e simplesmente criar um universo, planetas, estrelas, sol, lua, tudo aquilo que existe veio à existência a partir do poder da palavra, será que esta mesma palavra não tem poder de mudar a história da sua vida? Não tem poder de trazer a cura ao enfermo? Não tem poder de trazer vitória a quem está enfrentando dificuldade? Deus ainda é o mesmo, se nós entendemos que pelo poder da sua palavra, tudo que existe veio à existência do nada, Ele ainda é poderoso para fazer coisas grandes, através daqueles que creem que Ele existe e que Ele é poderoso. Aí ele vai então começar a lista. Os grandes heróis, vou usar o termo como era tido pela nação, a nação de Israel. Os hebreus, eles tinham os seus grandes ícones, os seus grandes líderes, os patriarcas, Moisés, e por aí vai. E então o autor vai mostrar que todos eles triunfaram pela fé, sem jamais retroceder. Lembrando sempre, o desafio aqui é estimular os crentes hebreus a prosseguir e não retroceder, avançar e não recuar, ir adiante e não olhar para trás. Aí o autor vai dizer, vocês acham que todos aqueles que nós olhamos lá para trás, a história deles, a biografia deles,
Eles chegaram aonde chegaram e fizeram o que fizeram sem terem enfrentado desafios tão grandes, ou em alguns casos até maior do que os nossos. Eles enfrentaram lutas, desafios, muitas vezes maiores do que os nossos. Mas e como é que eles venceram? Pela fé. Pela fé. Pela fé. E aí o versículo 4 começa falando de de Abel, versículo 4. Pela fé. O que fez Abel pela fé? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que o sacrifício de Caim, pelo qual alcançou testemunho de Deus, de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela quem? Por ela quem? Pela fé, depois de morto, ainda fala. Ele morreu, mas a fé dele era tão grande, que mesmo depois de morto, a história dele ainda fala. A biografia dele ainda nos inspira. Deus continua usando a vida dele para instruir, orientar e avivar a fé de outros. Por quê? Porque pela fé, ele fez algo tão grande, que Deus deu testemunho do seu sacrifício, que foi superior, inclusive ao do seu irmão Caim. E aí o interessante, esta fé de Abel o levou à morte, sendo ele o primeiro mártir, que morreu por causa do quê? Da sua fé. Os hebreus estão correndo risco de vida por causa da fé, e estão querendo abandonar a fé. E aí o autor começa falando lá no princípio, mostrando Abel. A fé de Abel foi tão grande que Deus deu testemunho, e ele, por causa da fé, morreu. Mas mesmo depois de morto, a fé dele ainda continua falando, e Deus dando o testemunho de que ele foi um homem de fé. O que ele está dizendo é: Deus se agrada daquele que avança pela fé, mas Deus não dá testemunho daquele que recua, daquele que retrocede, daquele que desanima, daquele que olha para trás e volta para trás. Se você quer caminhar com Deus, saiba que Deus se agrada de quem caminha por fé. Pela fé Abel morreu. A fé de Abel o levou à morte. Mas aí vem o próximo exemplo de fé, versículo 5. Quem é agora? Enoque. Olha o que aconteceu com Enoque pela fé. Pela fé, Enoque foi o quê? Não morreu. Foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, Deus o tomou, Deus o arrebatou, Deus o levou, visto como antes de sua transladação também alcançou testemunho. E qual foi o testemunho que ele alcançou? Que agradava a Deus. Ele agradava a Deus em um mundo que ninguém agradava a Deus. No tempo de Enoque, ninguém andava com Deus. Enoque ousou, pela fé, andar com Deus em um mundo que ninguém andava com Deus. E isso é importante destacar, porque é fácil andar com Deus quando está todo mundo andando com Deus. É fácil dar glória a Deus quando todo mundo dá glória a Deus. É fácil para a igreja quando está todo mundo para a igreja. É fácil ser crente numa nação que pode ser crente, que se estimula a ser crente, que não se persegue crente. É fácil ser crente. Agora, quando ninguém quer servir a Deus, quando ninguém quer obedecer a Deus, quando ninguém quer ir para a casa de Deus, quando ninguém quer servir a Deus, quando ninguém quer fazer a obra de Deus, aí está o desafio. Continue, mas ninguém faz, faça você. Ninguém vai, vá você. Ninguém dá glória, dê você. Ninguém está animado, se anime você. Enoque é esse exemplo de alguém que faz o que ninguém está fazendo. Por quê? Porque o negócio dele é agradar a Deus. O negócio dele é com Deus. Todo mundo andava ou vivia uma vida que desagradava a Deus. Enoque está dizendo: eu não estou nem aí para todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sou diferente. O meu negócio é com Deus. E eu fui chamado para agradar a Deus. E aí o mundo estava tão mergulhado no pecado, que Deus andava com Enoque neste mundo. Mas o mundo estava vivendo um clima de pecado tão pesado, que Deus não queria abrir mão de andar com Enoque.
não queria abrir mão de andar com Enoque, mas a presença de Deus também já não estava se agradando desta terra. Então Deus: Enoque, eu não quero deixar de andar com você, mas o meu espírito não pode continuar andando nessa terra porque o pecado está demais. Então eu vou ter que fazer uma coisa, para eu não parar de andar com você e não ter que ir para essa terra, vamos fazer o seguinte: vem você para cá. Será que não é o mesmo que logo logo há de acontecer com a igreja? O Espírito de Deus tem prazer na vida da igreja, mas o Espírito de Deus está cada vez mais chateado, entristecido, aborrecido com o pecado deste mundo. E o que é que vai acontecer? O Espírito não vai abandonar a igreja, pelo contrário, o Espírito vai levar a igreja ao encontro do Filho de Deus no céu, para que a igreja continue para sempre tendo comunhão com Deus. Mas a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que caminha por fé, é uma igreja que vence pela fé, é uma igreja que rompe pela fé, não é uma igreja que anda por vista, mas é uma igreja que anda por fé. A fé levou Abel à morte, a fé livrou Enoque da morte. Enoque agradou a Deus. E aí o versículo 6, aonde nós lemos, diz: porque sem fé, o que é? Impossível agradar a Deus. Enoque agradou porque tinha fé, sem fé não dá para agradar a Deus. E aí então ele vai chegar ao terceiro personagem, Noé. Pela fé, foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, ninguém tinha visto, nunca tinha visto chuva, nunca tinha chovido. A Bíblia diz que na época de Noé, um vapor subia da terra e regava as plantas, regava tudo, não havia chuva que caía do céu. E aí que Noé foi divinamente avisado de algo que ninguém viu, e ele temeu. O temor foi resultado da palavra de Deus. Ele acreditou, ele confiou, ainda que era algo que não existia, nunca ninguém tinha ouvido falar, nunca aconteceu, mas Deus falou, ele acreditou, ele temeu. Para a salvação da sua família, ele preparou a arca, e preparando a arca pela qual ele condenou o mundo, e ele foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé de Abel o levou à morte, a fé de Enoque o livrou da morte, a fé de Noé o preservou em meio à morte. Havia morte de todo lado, mas a fé de Noé o preservou no meio da morte. Você percebe que a gente vive uma realidade que em muitos lugares se prega: se você tem fé, você não vai passar por isso. Se você tem fé, você não vai enfrentar. Irmão, eu tenho fé, olha a minha vida, não acontece comigo, porque acontece com você. Tem gente que tem fé e morre, tem gente que tem fé e é livre da morte, tem gente que tem fé e é preservado por Deus no meio da morte. Tem gente que tem fé para morrer pela fé, Deus permite que ele morra. Tem gente que não tem fé para ir até a morte, Deus livra ele. Agora, quem tem mais fé? Às vezes a gente está julgando o outro, dizendo que ele não tem fé, ele está enfrentando aquela enfermidade porque não tem fé. Às vezes Deus vê nele tanta fé para glorificar a Deus em meio àquela enfermidade, e quem está apontando e acusando ele de não ter fé, com muito menos do que aquilo, já tinha abandonado a Deus. Por uma luta muito menor já tinha blasfemado de Deus. E às vezes a gente está dizendo: olha que luta que ele está enfrentando, isso é falta de fé, se tivesse fé não enfrentava isso. Perceba, Deus deu testemunho da fé de Abel e ele morreu. Deus deu testemunho da fé de Enoque, ele não morreu, foi arrebatado. Deus deu testemunho da fé de Noé e ele foi preservado em meio a uma realidade de morte para todos os lados. Nem sempre a fé vai nos conduzir ao mesmo lugar, às mesmas experiências, às mesmas realidades, às mesmas circunstâncias. A fé pode levar uma morte, a outra a ser livre. O mais importante é que em toda e qualquer situação, a fé nos levará a estar com Deus, e Deus estará conosco. É na doença, Deus conosco, é na saúde, Deus conosco, é na prosperidade, Deus conosco, é na adversidade, é Deus conosco.
em meio à perseguição, Deus conosco, em meio à tranquilidade, Deus conosco. A fé nos faz caminhar com Deus em qualquer circunstância. Se eles abandonassem a fé para ter uma vida tranquila, na verdade, eles estariam abandonando aquele que é a segurança deles, o próprio Deus. Então o autor está estimulando: andem por fé, andem por fé, andem por fé, não olhe as circunstâncias. Mas a perseguição, tenha fé. Mas e o risco de morte? Tenha fé. Mas se a gente voltar para trás, não vamos ter problema. Não abandone aquilo para o qual Deus te chamou, tenha fé. Deus está contigo e vai lhe dar a vitória. Próximo exemplo de fé, Abraão. E aí falar de Abraão para hebreu, falar de Abraão para os hebreus. Abraão, versículo 8, pela fé foi chamado. E o que ele fez quando foi chamado? Obedeceu. Ele foi para um lugar que havia de receber por herança e saiu. Saiu de que maneira? Isso é fé. Isso é fé. Você sabe para onde vai? Não sei. Mas por que vai? Eu vou porque eu não sei para onde vou, mas eu vou porque eu sei com quem vou. A fé não pergunta para onde. A fé só quer saber de uma coisa: Deus estará comigo? Deus estará comigo? Deus estará comigo? É a única coisa que a fé quer saber. Deus estará comigo. Deus chamou Abraão e disse: vai. E Abraão foi. Para onde? Não sei. Eu sei que eu estou obedecendo a voz de Deus. Eu estou andando debaixo da orientação de Deus. Pela fé Abraão saiu. Versículo 9. Pela fé ele habitou na terra da promessa, como que em terra alheia. O que ele fez aí? Ele morou em cabana com Isaac, com Jacó, que eram herdeiros da mesma promessa. Mas por que ele não construiu uma casa? Por que ele não fincou os alicerces? Por que ele não botou os fundamentos? Por que ele não construiu um prédio? Por que é que ele habitou em cabana? Porque o versículo 10 responde: porque ele esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice construtor é quem? Ele esperava uma maior, ele esperava uma melhor, ele esperava uma celeste, ele esperava uma que Deus preparou. Eu estou nessa, mas eu sei que eu sou peregrino. Eu estou nessa, mas eu sei que eu sou forasteiro. Eu estou usufruindo de tudo que Deus me permite usufruir aqui, mas eu não estou apegado a nada aqui. Eu estou de olho naquela terra que Ele preparou. Eu estou de olho naquela terra que Ele é quem é o construtor, que Ele é o artífice. Eu estou de olho naquela cidade cujos fundamentos foi o próprio Deus que estabeleceu. A fé faz a gente desapegar de coisas que as pessoas se apegam, e faz a gente se apegar àquilo que não se vê. Abraão estava apegado a uma terra que não era possível ver, e se desapegou da terra que ele peregrinava nela, a ponto do seu sobrinho brigou com ele por causa da riqueza. Rapaz, eu não quero confusão, não. Escolhe, se for para um lado eu vou para o outro, se for para... Não, mas se eu não quer escolher a melhor, não, a melhor eu estou esperando. Aleluia. Glória a Deus. A melhor eu estou aguardando. A melhor, quando chegar o tempo certo, eu vou usufruir dela. Aqui não importa, se for para lá eu vou para cá, se for para cá eu vou para lá. Dessa aqui eu abro mão, daquela lá eu não abro, daquela lá eu não abro, daquela lá eu não abro. Eu estou esperando ela, eu estou de olho nela, aquela que Deus está preparando, aquela que Ele é o artífice, aquela que Ele é o construtor. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz. Olha que coisa linda. Pela fé, tendo já o seu corpo amortecido, já era idosa, já tinha cessado o costume, mas Deus prometeu. O versículo 12 diz: pelo que também de um, e esse já amortecido, o corpo já estava num estágio avançado, mas descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Pela fé, Deus disse a Abraão: olha para as estrelas do céu, conta as areias do mar, eu vou te dar um filho,
E desse filho você vai gerar tantos, mais tantos, mais tantos, mais tantos, que se você for capaz de contar as estrelas do céu, então você será capaz de contar a sua descendência. Se você for capaz de contar o número das areias, dos grãos de areia do mar, então você será capaz de contar a sua descendência. Eu vou te abençoar tanto, porque você escolheu viver pela fé. Essa convicção, a fé é o firme fundamento, irmão, das coisas que não se veem. A fé é a certeza, é a convicção, é a prova das coisas que se esperam. Deus cumpriu a promessa e deu um filho a Abraão, Isaque. Abraão tinha dado um jeito com Agar de gerar Ismael, mas Deus deixou claro, não é esse o filho da promessa. Você ainda vai gerar. Quando gerou Isaque, Deus disse, é esse o filho que eu te prometi. É dele que você vai gerar, ou que vai multiplicar a sua descendência. E Abraão acreditou, de Isaque vai vir a minha descendência, que vai ser tão grande quanto as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. Só que o tempo foi passando, e chegou um dia em que Deus chamou Abraão e lhe pediu que sacrificasse Isaque. E aí Deus disse, Abraão, pega o seu filho Isaque, leva ele a um monte que eu te mostrarei. Chegando lá, você sacrifica o seu filho a mim. E aí o que aconteceu? Versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Aí vem a explicação aqui interessante, que não tem lá no texto de Gênesis, não tem lá no Antigo Testamento, mas tem aqui. Porque é que Abraão teve a coragem, teve a fé, a ousadia de entregar Isaque em sacrifício. Versículo 18 diz aí, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Deus disse, a sua descendência, que será imensa, enorme, incontável, eu te darei através de Isaque. Mas aí Deus vai e pede que Abraão entregue Isaque para Deus. E por que é que Deus, ou melhor, por que é que Abraão teve a coragem de entregar? Olha aí na sequência, leia você. Considerou o quê? Leia aqui, por favor, olha aqui. Considerou Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Deus disse, Abraão, de Isaque, eu vou te dar uma descendência tão grande, mas tão grande que você não vai poder contar. O tempo passou e Deus pediu Isaque. Abraão disse, eu vou dar. Por quê? Porque tem uma promessa de que Deus vai fazer dele, tanto descendente, mas tanto descendente. Deus me prometeu, e eu creio na palavra de Deus. Se Deus disse que dele vai me dar tanto descendente, então eu vou lá e vou matá-lo. Por quê? Porque eu sei que Deus é poderoso para ressuscitá-lo. A promessa de Deus vai se cumprir. Se ele morrer, Deus traz ele de volta à vida e cumpre a promessa de me dar descendentes a partir de Isaque. Pela fé, porque Abraão cria que Deus era poderoso e ainda é para ressuscitar, irmãos, até mortos. Era o sonho de Abraão ter filho e Deus deu. Era o sonho de Abraão ter descendentes e Deus prometeu. E agora Deus está pedindo filho, mas Deus continua, e Abraão continua acreditando que Deus vai cumprir a promessa. Então Abraão entrega, porque sabe que Deus é poderoso para devolver e cumprir a sua promessa. Então ande pela fé, irmão. Às vezes nós temos medo, Deus está me pedindo isso, eu estou com medo de entregar. Entregue! Deus é poderoso para te devolver e devolver muito mais. Muito mais. Muito mais. Olha o que diz o 19. Olha o que diz. Olha aqui, a consequência. E daí também, em figura, ele o recobrou. Em figura. Em figura, o que significa? Figurativamente, era como se Isaque tivesse morrido e se Deus o tivesse ressuscitado.
Não aconteceu literalmente, mas em figura aconteceu exatamente como Abraão creu. É como se Isaac tivesse morrido e Deus o tivesse trazido de volta. Por quê? Porque no momento em que Abraão entregou Isaac, Deus apresentou o substituto, que era o cordeiro. O Isaac não precisa morrer, o cordeiro vai morrer no lugar de Isaac. É como se Deus estivesse dizendo: Abraão, você tem coragem de entregar o Isaac, porque sabe que eu sou poderoso para trazê-lo de volta? Eu também tenho coragem de entregar o meu filho Jesus, porque eu sou poderoso para ressuscitá-lo dos mortos e trazê-lo de volta. Aleluia. Pela fé, ele continua dizendo a fé de Isaac, ele fala da fé de Jacó, ele fala da fé de José, ou seja, a fé dos patriarcas fez com que eles avançassem sem retroceder. São os versículos 20, 21, 22. Pela fé eles ousaram, pela fé eles avançaram, pela fé eles não recuaram. E aí então ele chega, vou avançar aqui porque do horário, ele chega no versículo 23, e ele vai apresentar agora a fé dos pais de Moisés, e também a fé do próprio Moisés. Pela fé os pais de Moisés, e pela fé o próprio Moisés, tiveram atitudes sem ter medo da opressão e da retaliação do Egito. Os hebreus, aqui da epístola, estavam com medo da retaliação de Roma. A nossa fé vai fazer com que os romanos nos matem, a nossa fé vai fazer com que os romanos tirem a nossa vida. E aí então o autor vai dar o exemplo de Moisés e da família dos pais de Moisés, que não tiveram medo de enfrentar o grande império da época, que era o Egito. 23, pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram, não tiveram medo do mandamento do rei. Qual era o mandamento do rei, do faraó, quando nascia menino? Matar. Mas os pais de Moisés não tiveram medo, desafiaram, corajosamente tiveram Moisés, corajosamente o esconderam, corajosamente ousaram colocá-lo nas águas do rio Nilo, corajosamente enfrentaram o império da época. Por quê? Pela fé. Se não for por fé, irmãos, se a gente for dar passos com a razão, se a gente for dar passos calculando todas as consequências, todos os custos, todos os desafios, a gente não sai do lugar. No mundo espiritual só avança quem tem fé, só rompe quem tem fé, quem acredita e dá um passo no escuro. Deus falou, eu estou fazendo, mas e as consequências? Você já mediu? Não medi. Eu estou apenas ouvindo a voz de Deus e fazendo o que Deus está mandando. Eu estou acreditando em Deus, eu estou confiando em Deus, eu estou indo pela fé. Mas é de verdade, irmão, não é essa expressão que já foi até desgastada, não é uma expressão que às vezes é dita de uma forma pejorativa, de qualquer maneira. Irmão, eu estou indo pela fé, eu estou indo pela fé, eu estou indo pela fé. Não, eu vou pela fé, mas na verdade às vezes nem acredita. Você vai lembrar a história, muito conhecida a história, já foi contada várias vezes por tantos pregadores, mas vale a pena lembrar mais uma vez. A história do pastor lá no Nordeste, convocando a igreja para orar, para que Deus enviasse chuva. Haja visto que a região onde eles moravam não estava descendo chuva, e colocando em risco toda a lavoura, toda a plantação, colocando em risco a subsistência de toda aquela região. E o pastor então desafiou a igreja: nós vamos nos reunir, e nós vamos clamar, e nós vamos orar, e nós vamos invocar a Deus, e Deus vai mandar chuva. Toda a igreja está convocada, tal hora, lá na praça tal, nós estaremos clamando, suplicando, orando, para que Deus envie do céu a chuva. E a igreja aceitou o desafio. Quando chegou o dia, a hora, lá estava toda a igreja no local que havia sido marcado para orarem, clamarem, rogarem ao céu pela chuva, mas só uma menina foi para aquela reunião, levando o guarda-chuva.
você está fazendo aqui com guarda-chuva? Você não sabe que aqui não chove? Mas nós não vamos orar para chover? Aleluia! Glória! Às vezes você fala que acredita, mas cadê? Tem que ter uma atitude que prova que você crê. Glória! Aleluia! Que concretize, que materialize a sua fé. Eles tiveram fé, tiveram um menino. Eles tiveram fé, enfrentaram o faraó. Eles tiveram fé e o menino cresceu dentro deste ambiente, claro, dentro da casa da filha de Faraó, mas sendo criado pela sua própria mãe, que foi contratado como uma espécie de ama, de cuidadora do seu próprio filho. Você conhece a história, não há necessidade de repeti-la aqui. E ela então colocou na mente de Moisés que ele estava no meio daquele povo egípcio, mas ele não pertencia àquele povo. Ele era um hebreu, ele era descendente de Abraão, ele era de um outro povo. E aí quando ele já foi grande, versículo 24, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E o que é que ele escolheu? Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus por um pouco de tempo, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele aprendeu e ele decidiu: eu prefiro ser maltratado um pouco de tempo do que viver uma vida tranquila um pouco de tempo e depois sofrer para sempre. Ele fez essa escolha pela fé. Avançando, o versículo 30 diz que pela fé os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias, caíram. Ou seja, a fé derruba muralhas. A fé faz com que barreiras outrora intransponíveis, ninguém jamais foi capaz de transpor essas barreiras, ninguém jamais foi capaz de vencer essas muralhas, mas pela fé, eu acredito. Ninguém nunca venceu, mas eu acredito que eu vou vencer. Ninguém nunca conseguiu, problema de quem não conseguiu, eu acredito que eu vou conseguir. Ninguém nunca chegou lá, problema deles, eu vou chegar. Por quê? Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E aí, irmãos, o golpe, a pancada, vamos dizer assim, mais forte que o autor vai dar nos Hebreus, está no versículo 31. Pela fé. O que diz aí no 31? Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos. A meretriz, a não judia, a não hebreia, a única da lista que não fazia parte do povo hebreu, claro, exceto aqueles que vieram antes de Abraão. Mas depois que começa a falar de Abraão, toda a dinastia, todo o povo hebreu, mas de repente fala de alguém que não é do povo, não é da nação, não é de dentro, e pior ainda, é uma meretriz, mas pela fé, quantos hebreus que não entraram na terra prometida porque não tiveram fé, e uma meretriz pela fé entrou. Se não bastasse já ter entrado na terra prometida, ainda entrou na genealogia do Filho de Deus. Jesus veio por intermédio da linhagem aonde Raabe está ali também. Mas como? Pela fé. Não pode, pela fé pode, mas tem que ser povo, mas o povo não crê. Quem não é povo está crendo. Pela fé Deus coloca para dentro quem está fora, e pela falta de fé Deus pega quem está dentro e põe para fora. A fé muda tudo, irmão. A fé muda a circunstância, a fé derruba barreira, a fé desfaz muralha, a fé é capaz de mudar toda a história. Então creia, Deus é poderoso para mudar a tua história. Tenha fé nesse Deus que não mudou e que ainda é o mesmo. Aí para terminar ele dá aqui uma lista. Ele diz, olha o que ele diz a partir do versículo 32. Ele diz: que direi mais? Falta-me tempo, e para mim falta também nessa noite. Ele está dizendo: se eu tivesse tempo eu falava de Gideão, se eu tivesse tempo eu falava de Baraque, se eu tivesse tempo eu falava de Sansão, se eu tivesse tempo eu falava de Jefté, se eu tivesse tempo eu falava de Davi, se eu tivesse tempo eu falava de Samuel, se eu tivesse tempo eu falava dos profetas, todos eles pela fé.
que eles fizeram pela fé? Ele vai dizer assim: os quais pela fé. O que eles fizeram pela fé? Primeiro, venceram reinos. Venceram reinos. Reinos. O que você está com dificuldade de vencer? O que você está com dificuldade de vencer? Pela fé venceram reinos. Pela fé praticaram justiça. Pela fé alcançaram promessas. Pela fé fecharam o quê? Boca dos leões. Aleluia. O que mais eles fizeram pela fé? Versículo 34. Pela fé apagaram. Entraram lá os 3 no fogo lá. O quarto apareceu também. Andaram de um lado para o outro. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Escaparam do quê? Mas como é que eles conseguiram tudo isso? Eles conseguiram porque eles tiraram força da fraqueza. Aleluia. Significa dizer: eu não tenho força, não há força em mim, não há condições em mim, não há capacidade em mim só há fraqueza, mas da fraqueza eu vou tirar força. O que eu consigo extrair? Eu consigo extrair fé. Eu não confio em mim, eu confio em quem me chamou. Eu não estou respaldado em mim, eu estou respaldado em quem me comissionou. Eu estou depositando nele a minha fé, tirando força da fraqueza. Se esforçaram na batalha, puseram em fugida exércitos pela fé. Pela fé as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Acredita-se aqui que está falando, por exemplo, da viúva de Naim. Teve fé, seu filho voltou. A viúva de Sarepta, em que Elias esteve na casa dela, o filho dela morreu. Pela fé, o filho dela voltou. Pela fé, receberam de volta os mortos. Mas uns, olha o que eu já disse, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, porque tem a ressurreição que essas mulheres puderam experimentar dos seus filhos, morreram e voltaram, mas teve gente que foi até o fim, morreu, não voltou, está esperando o quê? Uma melhor ressurreição. Então alguns pela fé morrem e voltam, outros pela fé não voltam. Uns pela fé se livram do fogo, outros pela mesma fé morrem queimados. Uns pela fé são livres da boca do leão, outros pela fé são estraçalhados pelos leões, como muitos foram na época do Império Romano. Ele vai dizer aqui, outros experimentaram escárnios, teve outros que enfrentaram açoites, teve quem enfrentou cadeias e prisões. Pela fé teve quem foi apedrejado, teve quem foi cerrado pelo meio. Uma tradição diz que Isaías morreu cerrado pelo meio, o penduraram e passaram um serrote nele, do meio, cortando ele ao meio. Mas pela fé ele enfrentou corajosamente o martírio. Pela fé foram tentados, outros foram mortos ao fio da espada. Alguns pela fé andaram apenas vestidos de pele de ovelha e de cabra, outros foram desamparados, teve quem foi aflito, outros maltratados. Aí você vai dizer assim: meu Deus, coitadinho deles, foi morto, foi maltratado, apedrejado, cerrado. Meu Deus, é um grupo de coitadinho. Eu e você talvez, numa visão, numa ótica humana, chamaria de coitado. Morreu cerrado, morreu queimado, morreu engolido por leões. Mas olha a visão de Deus. Homens, o que diz o 38? Homens, na verdade, era um mundo que não era digno deles. Eles tinham uma fé tão grande que esse mundo aqui era pequeno demais para eles. Não era eles que não eram dignos de viver nesse mundo, era um mundo que não era mais digno de ter eles continuando aqui. A fé deles levou a eles terem uma dignidade maior do que todas as honrarias que esse mundo possa dar. Eles eram mais dignos do que este mundo. Eles eram homens que o mundo não eram
digno deles. Eles andaram errantes pelo deserto, montes, pelas covas, cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, morreram, não alcançaram a promessa. Por quê? Porque Deus estava provendo uma coisa melhor. Deus estava provendo uma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Tudo isso aqui está sendo dito para um grupo, irmãos, e eu aplico aqui nessa noite e encerro. Está sendo dito para um grupo que está sendo tentado a retroceder, a recuar, com medo da calúnia, da perseguição, das circunstâncias. E o autor está dizendo: continue avançando, porque pela fé uma recompensa muito maior nos aguarda. Quem está aguardando essa recompensa maior? Permaneça, porque Deus há de nos recompensar. Essa recompensa breve se nos dará. Amém? Amém.